Olá, eu sou a Ana Luísa, aluna do curso de Letras, e nessa videoaula falaremos sobre articuladores textuais. Esse vídeo foi produzido pelos integrantes do projeto Residência Pedagógica Letras da PUC Minas, que atuam na Escola Estadual Maestro Villa-Lobos. Afinal, o que são articuladores textuais? Bem, de início devemos pensar que um texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas. Dessa forma, então, criando um tecido que possa fazer sentido numa determinada situação de interlocução. E para que o texto se desenvolva de forma coesa e coerente, auxiliam nesse integrado os chamados articuladores textuais. Um aspecto a ser salientado nesse sentido é que esses elementos servem como pistas, um guia no fluxo da informação, pois, de fato, quem textualiza o texto é o leitor. Os articuladores textuais também podem ser chamados de marcadores discursivos. Eles são expressões linguísticas provenientes das classes de conjunções, advérbios e preposições, envolvidas na construção do sentido do texto. Eles relacionam segmentos textuais de qualquer extensão, períodos, parágrafos, sequências textuais ou porções maiores do texto e contribuem para a interpretação do enunciado. Os articuladores textuais têm então três funções principais: guiar o leitor na compreensão, sua função cognitiva, referir-se ao ato de enunciação, sua função enunciativa, e indicar a direção argumentativa, função argumentativa. Para ilustrar, iremos trazer um artigo de opinião de Estela Farias, do jornal Brasil de Fato. Utilizaremos, então, dois recortes do artigo A luta contra o racismo é de toda a sociedade. Neste primeiro excerto, ocorre uma contextualização de um caso de racismo que aconteceu no início de agosto. No trecho em questão, refiro-me ao ataque racista contra a filha e o filho dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, duas crianças negras, além de uma família angolana, desferido por uma mulher branca no litoral de Portugal, no dia 30 de julho. Nesse trecho, a locução adverbial, além de, desempenha um papel de operador de soma de argumentos, sendo usada para acrescentar informações ou argumentos que ampliam o que foi mencionado anteriormente. Logo abaixo, no mesmo parágrafo do artigo de opinião, há dois operadores de sequência, iniciando duas frases. Primeiro, como mãe, minha solidariedade a Giovanna pela reação que teve ao perceber que suas filhas crianças estavam sendo vítimas de um ataque brutal. E a segunda questão que gostaria de refletir, para contribuir com o entendimento que considero fundamental: o racismo é um problema de toda a sociedade. Esses operadores podem introduzir uma lista ordenada de itens, argumentos ou tópicos. Eles auxiliam na progressão lógica das ideias, facilitando a compreensão do leitor e criando uma estrutura organizada no texto. Além disso, eles também estão relacionados à retomada do acontecimento mencionado no início do parágrafo, que descreve o contexto em que os operadores são utilizados. No terceiro trecho, a autora estabelece uma relação de causa e efeito, ao argumentar que a luta contra o racismo precisa ser incorporada como um problema de brancos, sobretudo porque, como um grupo social, é onde o racismo é naturalizado pela negação de sua existência, ao contrário do que ideologias racistas pretendem afirmar. Não vivemos numa democracia racial. Os números acima comprovam isso. Por isso, não basta sermos contra o racismo, precisamos ter uma atitude antirracista. Nesse trecho, a autora utiliza a conjunção como para indicar essa relação causal. Além disso, reforça seu argumento com a expressão sobretudo porque, que combina o advérbio, sobretudo com a conjunção porque, enfatizando e justificando o ponto de vista apresentado anteriormente. Na última frase do trecho, a conjunção por isso age como um operador argumentativo de conclusão. Isso significa que ela resume o argumento apresentado no texto, enfatizando que não é o bastante apenas ser contrário ao racismo. É essencial adotar uma postura antirracista como resposta ao problema. Por fim, com a análise dos articuladores textuais nos trechos do artigo de Stella Farias, é possível perceber a importância das estratégias linguísticas na construção de argumentos sólidos e na organização lógica do texto e da fala. E essa foi a videoaula de hoje. Se inscreva no canal do PUC Ensina e até a próxima!